se gravar a reunião é interessante, porque todas as bobagens que eu falo podem ficar eternizadas numa comunidade pública, né? Isso é uma coisa engraçada que a pandemia trouxe. É claro que nem todo mundo faz isso que eu faço, eu sei que não faz. Que é jogar para o YouTube e tornar público o material. Porque, cara, é como se o mundo invadisse a tua sala de aula, olhasse para você e falasse assim: eu acho que o senhor está errado, eu acho que não é o hidrogênio não fica aí. Eu acho que o senhor está errado, eu acho que a explicação não é bem essa. Então, assim, é bastante desafiador e desconfortável ao mesmo tempo, sabe? Tem umas coisas que a gente faz em sala de aula que a gente faz com a porta fechada, né? Até para xingar aluno, às vezes você xinga com a porta fechada, né? Apesar que eu acho que eu nunca xinguei aluno. Já fui xingado várias vezes, mas a porta também estava fechada do outro lado, né? Então não tem tanto problema. Muito bueno. Olha, não sei contar vocês, eu estou derretendo aqui a 32 graus, eu acho, tá? A temperatura local aqui. Terrível. Mas temos uma boa notícia. Tadã! Está terminando o semestre. Tadã! Né? A gente tem aí... Quer ver? Ó, vocês devem visualizar aqui meu calendário. A gente tem essa reunião que nós estamos tendo agora, né? Do dia 29. Aí em setembro, aí em outubro tem do dia 6. Do dia 6. Do dia 13 nós não teremos, porque é semana de saco cheio. Haha, haha. E eu planejei as minhas férias antes da pandemia, inclusive, alocando, agora já não sei, eu acho que é quinta e sexta, ou quarta e quinta, não sei aqui, minhas férias de 2 dias, na semana de saco cheio. Acho que pega 13 e 14, porque a universidade é o seguinte, dia 12 é um feriado que eu não sei o que é. Acho que é o dia da cidade de Alfenas, acho que é algo assim. Dia 12 é dia de Nossa Senhora. Nossa Senhora. E dia das crianças. É verdade, minha Nossa Senhora. E dia 14 ou 15 é o dia do município, também é feriado. Dia 16 eu não sei se é... Eu sei que no calendário acadêmico pega de quarta em diante. E segunda-feira é feriado, e todo mundo dá aquelas enforcadas geral, né? Mas eu sou uma pessoa bonitinha, direitinha, respeitadora da lei e da ordem, e aí eu aloquei as minhas férias para o dia 12 e 13. Quer dizer, férias não, complementação de dias de férias que a gente tem por ano no total. Então, nessa semana da Semana do Saco Cheio, nós não nos encontraremos. Mas o material estará formado e disponível para vocês, tá? Eu tenho que montar o material ainda, obviamente. Mas o material... atividade também? Então, em princípio, sim. O que vocês acham? Vocês que estão seguindo o curso aí, ó, temos 14 pessoas, tem mais ou menos umas 20, 23 que estão seguindo o curso. O que vocês acham? O que vocês querem? O povo decide. O povo decide. Nossa, eu estou gravando isso. Estou gravando. O que vocês querem? Vocês querem bota uma atividade, deixa a atividade quieta, e aí na outra semana faz as perguntinhas em cima de conteúdo, ou nem dá conteúdo, relaxa no conteúdo também, vai todo mundo para a praia pegar Covid. Mas como que tá? Falta muito para acabar as provinhas? Não falta. Então, essa fazia parte das boas notícias, porque a gente tem o próximo encontro nosso é no dia 6 de outubro. Então, no dia 13 nós não nos encontraremos. No dia 20 nós nos encontraremos. E no dia 27, provavelmente não, porque no dia 28, ou provavelmente sim, porque no dia 28 é o encerramento das atividades acadêmicas, consulta o calendário. Me parece que é dia 28 de outubro. Ou dia 26 de outubro, agora eu estou na dúvida. Eu acho que eles aumentaram mais 10 dias de aula, acho que é começo de novembro, o final do semestre. Acho que eu sei também que é em novembro, mas eu não sei o dia. Tá. Porque de todo jeito... 19 de novembro. Era até dia 24 de outubro, que até o dia que você programou as aulas, era até dia 24 de outubro. Só que aí depois eles aumentaram mais 10 dias. Tá, então vai cair lá pro dia 6, por aí. 6, 7. Mas esse... não, espera aí. Mas pode acabar dia 24. Não, por mim acaba hoje, agora. Eu desligo agora aqui. Eu vou cancelar aqui rapidinho e acabou. Quer ver? Ó, vamos, porque tem um outro detalhe aí. Os dias letivos e o encerramento do semestre. Dia de atividade letiva. Então, deixa eu ver aqui. Unifal, calendário, graduação.
Calendário Pró-Reitoria de Graduação. Espero que seja aqui. 2020. Bom, quero crer que este é o atual, né? Quero crer que este é o atual. Se esse não for o atual, nós vamos descobrir. Tô vendo nada aqui. Ah, tá. Outubro, papá, novembro, Semana da Consciência, feriado municipal. Não tô vendo nada aqui em novembro. Vai. Será que eu peguei 2020? Acho que sim, né? Não, é o calendário suspenso, calendário de 2020. Eu não sei se ele... Quando que vai terminar isso daqui? Setembro, outubro... Caramba! E aí? Novembro, dezembro, no final. Término do semestre letivo. Ah, então esse calendário aqui não é o calendário vigente, não. Término do semestre letivo estava para 14 de dezembro. Nada a ver, né? Nada a ver. Acho que não mesmo. É, nada a ver. E eu estou no site da Pró-Reitoria de Graduação. Muito bom, hein? Bom, enfim, é o seguinte. Eu acho... Olha, eu vou até parar de gravar essa porcaria aqui, que eu acho que não faz sentido ficar gravando isso, não, né? Ah, deixa gravando. É aula mesmo, a aula começou, né? O nosso planejamento estava para finalizar agora, né? Deixa eu ver, outubro. Eu acho que eu planejei as atividades aí, o último encontro, acho que até dia 27, não sei. Bom, seja como for, aí tem o dia 6, que cai 6 de novembro, é isso? 3 de novembro, e aí na semana seguinte de novembro é dia 9, né? Que se alguém me falou 9 de novembro. É 9 ou 19? Não, só pode ser 9. É 9. 19 você está quase dezembro. É a mesma coisa que ter o calendário original de início. Só que eu acho que isso aqui é encerramento das atividades acadêmicas. E não ou seja, isso inclui, por exemplo, o exame especial para as disciplinas que oferecerem exame especial, sabe? Inclui tudo. Só que, puxa vida, eu estou sem o calendário que foi aprovado aqui. Se alguém, durante essa aula, achar esse calendário e quiser ir jogar no chat aqui, eu agradeço, tá? Joga no chat aqui, que eu também nem sei como é que faz para jogar, mas eu já vi gente jogando por aqui. Uma coisa como arquivo, não sei, alguma coisa assim. Ou link, jogar... no link, o link dá. O link para a gente acessar. Mas, assim, o que nós temos de conteúdo? Hoje nós temos a estrutura de lipídio, que foi dada durante essa semana. Mentira, né? Foi dada ontem. Eu terminei de montar a aula, foi ontem. Ontem de manhã, se não me engano, no início da manhã. Então eu tenho que ficar um pouco mais retida essa estrutura também, para vocês não ficarem muito perdidos, porque eu tenho plena consciência de que, se já era difícil vocês acessarem, né, em sua maioria, essas aulas com um intervalo de 4, 5 dias, que dirá de 1. E a gente colocar também o transporte lipídico. O transporte lipídico é legal, porque a gente pode traduzir em cima daquela história de bom colesterol, mau colesterol. Tchá. O que é o bom colesterol, o mau colesterol? Tá? Transporte lipídico. E só. Aí na semana que vem, ou seja, dia 6 de outubro, a gente entra com o metabolismo das gorduras, que aí é o mapa metabólico bem explicitado, o metabolismo de síntese e degradação das gorduras. Que aí envolve gordura, banho, e colesterol também. E aí no dia 13, a gente teria provavelmente um metabolismo de aminoácidos, já começa a entrar a integração metabólica. A integração metabólica pega também no dia... no 13 não, que eu não vou estar presente, né? Aí pega no dia 20... É isso aí, dia 20 e 27, gente. Nós não vamos ficar distante mesmo do fechamento, não. Tá? E a gente pode também deixar uma VC de lambuja para quem quiser em cima de um determinado tema XYZ. Não sei. Acho que isso não vai nos afetar. Até porque o nosso cronograma, por incrível que pareça, pela primeira vez na minha vida, o cronograma está seguindo religiosamente o previsto, a ponto de encerrar no final do semestre. Certo, manos e manas? Professor, outra coisa, parece que quanto à atividade, as práticas, por conta de não poder realizar agora, e vai ficar meio que a nota da gente aberta até, porque tá junto,
até quando a gente conseguir fazer a prática, é isso? Porque... Então, eu tenho dúvida disso também. Deixa eu aumentar o volume que eu não escutei direito, porque eu estou meio surdo aqui, 29% de perda familiar auditiva. Eu sei o que eu sei e que é concreto. A química negou que as práticas fossem oferecidas num modo remoto, num modo diferenciado, que não um modo presencial na licenciatura. Vocês são do bacharelado e eu submeti uma oferta de práticas envolvendo ensino remoto, são práticas demonstrativas. Então, eu ou um aluno meu executa a prática, filmando, e vocês fazem avaliações em cima desses resultados, desses processos e tal. E eu submeti ao colegiado há cerca de 2 semanas, se não me engano, para o próximo semestre, para fechar a carga horária de vocês de 30 horas que está a dever. A licenciatura química negou, e eu não sei se a licenciatura negou, que dirá o bacharelado, não sei. Mas está para ser avaliado. Valeu, Marina. Calendário da graduação. Está para ser avaliado. Estando para ser avaliado positivamente, vocês poderiam cumprir essas 30 horas perdão, de forma remota. Vocês devem estar vendo a tela aqui também, né? Se eles negarem, vocês precisam cumprir de forma presencial. A única forma de cumprir de forma presencial é na Unifal. E aí vai depender do retorno às atividades acadêmicas para a Unifal, que pode acontecer no próximo semestre, mas o pessoal já fala em segunda onda até em Manaus, né? Até de Manaus já se fala em segunda onda. Então eu não sei o quão cedo ou quão tardio isso pode vir a acontecer. Novembro de 2020, início das aulas, 18 de novembro. Gente, novembro não está com fechamento da... Vocês estão enxergando? Eu não estou. Novembro não está com o dia que termina, não. Tem um azul aqui em 11, mas não tem representação de azul. Então, se é para terminar no dia 9, ó, dia 6... Ah, não, feriado municipal. Dia 20 é feriado municipal em Alfenas. 13 e 16. 13 e 16 já é a matrícula, ó, 13 a 16. Aqui não está dizendo se termina dia 9. Deixa eu ver aqui em outubro. Também não. Eu acho que não vai terminar esse semestre nunca, porque não está previsto no calendário. Tá louco. Vai acabar esse semestre. Não sei, química até morrer aí, até ficar com Alzheimer. Não tem previsão, olha só que louco. Doido, né? Ó, novembro de 2020. Aqui tem, e outra, tem uma distribuição de cores bem legais, né? Você tem verde, escuro, verde claro, branco, azul, vermelho, roxo. Aí quando você olha aqui o código de cores, só tem roxo. Não sei, não tenho a menor ideia. Quero crer que esse 9 seja o término aqui, ó. Sim. Provavelmente ele é o término, mas ó, a segunda-feira é o término, né? Tá legal. 8 foi domingo, 7 foi sábado. Ou seja, na prática é como se a gente terminasse no dia 3 de novembro. Se houvesse alguma atividade nessa semana aqui de encontro, seria no dia 3 de novembro. Né? E a nossa previsão está sendo até o dia 27, não é isso? Então, não muda nada, sinceramente. E com carga horária cumprida. Então é isso, a gente tem mais o quê? Mais um encontro, 2, 3 encontros. Tá? A previsão que a gente tem, então, é de mais 3 encontros. É isso. Mais 3 atividades também, isso? Por consequência, mais 3 atividades. Então nós chegamos num acordo que semana de saco cheio é liberado, então. É bom escrever isso, porque senão eu faço uma atividade e fico com tremenda raiva de vocês, porque tive um tremendo trabalho para fazer a atividade e de repente eu descubro que não precisava ter feito. Então, não é para ter atividade na semana do dia 13. Okay. Bem ou mal, vocês têm hoje, a partir de hoje, às 3h30 da tarde, a 14ª atividade. Cara, é um inferno isso, hein? Fala a verdade. A 14ª atividade. Mas, por outro lado, vocês devem estar sob preocupações bem restritas aí das provas que estão chegando em outras disciplinas, e na nossa vocês não têm prova nenhuma. É ou não é? É, verdade. Muito preocupada com as provas. Pois Mas... é.
Por favor. Nas atividades, eu tô bem, tá muito esquisito. Tipo, eu tiro uma nota boa, aí eu tiro uma nota ruim. Eu tiro uma nota boa, eu tiro uma nota ruim. Acho que vai tá bem engraçado. É engraçado para quem não é a pessoa que tem as notas, que só deve sofrer com isso. Porque tem essa oscilação. Isso é decorrência de algumas coisas, entre elas é o fato de que você também está acostumada a fazer um estudo preparado e focado com uma avaliação que vale bastante ponto, e são 2 ou 3 no semestre, e dessa vez não, toda semana tem que estar ligado com alguma coisa. Isso pode causar flutuação. A outra é que às vezes o professor faz a pergunta que, poxa, não vi direito, ou então não explicou direito, pode ser isso também, não sei. É muita coisa, é difícil sintonizar. Eu vou dar uma atividade depois final substitutiva, também para melhoria de notas, se for o caso, e mesmo substitutiva, tá bem? Mas eu tô preferindo essas provas por semana do que uma grandona, igual você disse um dia. Acompanha-se. Pois não. Sobre as atividades dessa semana. Eu cheguei a escrever beta numa resposta, escrevi. Você falou que não era para colocar o símbolo. Eu peguei e escrevi e tá dando errado. Eu fiz a mesma coisa. No Moodle. Então, peraí. Então tá. Então eu tenho que verificar isso, é a tal da beta-galactosidase. Eu tenho que também aprender a escrever essas perguntas direito, porque quando surge uma situação dessa, é óbvio que a chance de dar problema é muito grande. Mas tudo bem. A mesma coisa da Kelly. Também aconteceu isso. Tá, então Kelly... A minha também, professor. Na verdade, eu nem coloquei o beta, que eu tinha pedido para não pôr, mas toda semana eu te mando e-mail que acontece alguma coisa do Moodle. Tá. Eu vou... Não, beleza, tranquilo. A minha também, professor. Oi? A minha também. Então, eu acho também, tá. Não, que foi de quase todo mundo, Mas até não precisa anotar os nomes, porque eles aparecem aqui. Mas eu já vi que, como a questão é a beta-galactosidase, eu faço a revisão de todas. É fácil. Ela é mais tranquila. Obrigada. Falou. E aí, trabalhar? Eduardo mandou mensagem. Cara, eu não vi essa mensagem. Eu não recebi essa mensagem. Só se eu recebi essa... Ó, isso aqui é minha caixa de entrada, ó. Não tem. Ó, não tem mensagem. Deixa eu ver aqui. Tá, o site da Unifal na sexta-feira. Pois é, eu tive uma AVC também, eu quase tive um AVC na sexta-feira, porque eu estava numa aula de pós e simplesmente apagou. E eu achei que era problema do meu computador, depois eu descobri que lá do outro lado da cidade também aconteceu, não sei o que aconteceu, e aí houve algum problema no envio da atividade. O que eu peço para vocês, a consideração cara, a gente não consegue prever quando que vai ter essa falha, mas uma vez que você tenha montado as suas respostas, tenta fazer o print de tela, isso como segurança, sabe? O print de tela como segurança. Ou me informar o resultado dessas questões antes da divulgação dos resultados, né? Porque ontem, por exemplo, ontem à tarde que eu fiz a correção da questão aberta, foi ontem à tarde. Então, a partir do momento que eu faço a correção da questão aberta, o Moodle ratifica as notas das questões fechadas também. E aí ele faz o cômputo geral e aí ele divulga para o aluno, fala, ó, essa aqui você errou, essa aqui você acertou, tá? Então, assim, eu só posso flexibilizar alguma forma de envio da atividade que não seja por conta de um problema do Moodle, se você me envia o print da tela quando deu problema ou se você me envia as respostas antes da divulgação de resultados, porque aí depois fica uma questão ética, fica complicado, entendeu? Mas vamos que vamos. Mas se alguém quiser mais algum comentário. Que pena, se ninguém tem comentário, eu vou ter que trabalhar então. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, a gente não vai falar de carboidrato nunca mais na vida, não, brincadeira, nós vamos falar de carboidrato sim, porque essas rotas metabólicas que vocês estão vendo, a gente vai integrar numa espécie de um mapa orgânico, no qual o coração funciona assim, o fígado funciona assim, o intestino funciona assim,
A atividade física proporciona tal direcionamento do mapa metabólico, a gravidez direciona isso, o alcoolismo direciona aquilo. Você vê que eu frisei, né, com letras capitalizadas em negrito, o alcoolismo. Direciona para um outro lado. Tá? Então, são condições fisiopatológicas, elas modulam o mapa metabólico de tal maneira que determinadas rotas são privilegiadas e determinadas rotas ficam mais inibidas. Vocês tiveram um gostinho disso na semana que passou, na outra, quando vocês estavam vendo que o glicogênio, a glicólise, a gliconeogênese e o metabolismo do glicogênio, tanto a sua síntese quanto a sua degradação, elas acontecem no citoplasma. Diferente de um Krebs da vida, uma cadeia que está lá na mitocôndria, tem membrana para separar, fica mais fácil brincar. Agora, como é que você fala para a célula assim, olha, célula, eu estou precisando de glicose? Bom, então você tem que fazer gliconeogênese, interromper a via glicolítica e aumentar a glicogenólise. Ou então, o cérebro fala, ó, seguinte, precisamos queimar essa glicose aí, que nós estamos no meio de uma atividade física. Bom, então eu tenho que acelerar a via glicolítica, retardar a síntese do glicogênio, retardar a síntese do glicogênio, aumentar a glicogenólise e retardar a gliconeogênese. Então, esse retardo e aceleração acontecem dentro de uma mesma célula e, por vezes, em tecidos distintos. O músculo, por exemplo, não faz gliconeogênese. Então, qual que é o metabolismo premente dele? Uma glicogenólise. Então, essas palavrinhas que são meio chatinhas, elas começam a ganhar um certo sentido quando você as condiciona a situações fisiológicas e patológicas. Tá? Então, vocês tiveram esse gostinho. Deixando um pouco o açúcar de lado, a gente começou a ver lipídio. Então, eu vou fazer uma recapitulação do material que está disponível para vocês no Moodle, sem entrar em grandes e fortes detalhes. Um ou outro detalhe também, né? Só para deixar um lado estrutural mais claro para quando nós encaminharmos essa aula no sentido de estudar o que é o bom colesterol, o que é o mau colesterol, como que é o metabolismo dessas coisas, como que um suco de uva ou um vinhozinho, né, ajudam, por exemplo, o chamado bom colesterol, como que determinadas, não seria, são alimentos, a gordura saturada, o conceito da gordura saturada, ele prejudica, né, como que se forma o entupimento dos vasos sanguíneos. Eu sei que vocês são da química, mas antes de vocês serem da química, na sua maioria, né, tem gente da biomedicina, de outras áreas, antes de sermos da química, somos pessoas que, se tivermos sorte, deveremos envelhecer. Durante o envelhecimento, você tem uma oclusão progressiva de alguns vasos sanguíneos, que tem o nome de aterosclerose. Isso é comum. Eu tenho 52 anos, eu tenho certeza que eu devo ter uns vasos já começando a entupir. E a gente entender esse processo, como que se protege desse processo, é interessante. Independentemente da sua profissão. Bom, de lipídio, a gente tinha colocado lá na videoaula, você tem dois jeitões principais, tá? Tem dois jeitões principais. Ou você tem lipídios derivados de uma estrutura do tipo CH2N, N vezes, terminando num carboxilato, e aí você tem os lipídios que são alifáticos, e os representativos deles principais são os ácidos graxos, tá? E dentro desses ácidos graxos vêm os conceitos também de gordura saturada, gordura insaturada, ou você tem lipídios que são derivados de isoprenoides, são os isoprenos. Não me engano, uma estruturazinha assim, H2, H2CH, tá? São os isoprenoides, dos quais você fabrica, por exemplo, no seu corpo, porque a gente fabrica, aliás, podia fabricar de uma forma mais elegante, essa forma está deselegante, deixa eu fabricar de um jeito mais elegante aqui. Cara, biólogo tentando fazer... Peraí, tá tudo errado aqui. Não estou conseguindo fazer esse negócio aqui. Biólogo tentando fazer estrutura aqui é meio complicadinho, tá? Você tem esses anéis fundidos assim, ó. 4 anéis fundidos. Tem um nome carinhosíssimo de anéis de peridrociclofenantreno.
tá? Que são os anéis também chamados esteroidais. Então, se por acaso, esteroidal? Um anel esteroidal. Se por acaso, em algum lugar, você tiver visto assim, hormônio esteroide, não sei o que dá para vaca, hormônio de crescimento esteroide, esteroide injetado aqui na veia vai aumentar o músculo, alguma coisa assim. Esse termo esteroidal tem a ver com esses anéis que são baseados na estrutura fundamental do colesterol, tá? Que é um álcool. E aí, dependendo dos grupos substituintes que você tem aqui em torno, você vai para estruturas que são estruturas, como é que eu diria isso? Estruturas derivadas, tá? Então, quando você fala, por exemplo, em cortisol, alguém já ouviu falar em cortisol, é um hormônio esteroidal, testosterona, hormônio esteroidal, estrógeno, progesterona, epandrosterona, os progestágenos de um modo geral. Vamos ver isso no mapa, tá? Rapidamente. Aliás, eu não abri o mapa aqui, era bom abrir o mapa. Mas esses são os dois principais jeitões dos lipídios. Ou eles são hidrocarbonetos alifáticos, dificilmente vai exibir ramificação. Há uma bactéria ou outra que faz uma ramificação, que é diferente dos polímeros, né, de glicogênio, por exemplo, que são ramificados. Desculpa, polímeros de glicose que são ramificados. E por igual aos polímeros de aminoácidos, que são as proteínas que não são ramificadas, né? Então os lipídios não são considerados polímeros, são considerados oligômeros, porque a gente tem aqui nesses ácidos graxos, esses ácidos graxos aqui, você pode dividi-los em ácidos graxos de cadeia em relação ao número, vamos colocar aqui, quanto ao tamanho. Você pode colocar os ácidos graxos chamados de cadeia curta, os ácidos graxos de cadeia média e os ácidos graxos de cadeia longa. Os que nos interessam do ponto de vista dietético são esses aqui, mais ou menos, ácidos graxos de 12 até 18 carbonos. Então, já vou adiantando. O que se chama de ômega 3, sabe aquele negócio lá da mulher lá do Moacir Franco, não, é outro lá daquele programa que fala assim, ômega 3, que é muito bom para isso, muito bom para aquilo. Então, ômega 3 é um C18, 18 carbonos. Então, não pode ser considerado, apesar de ser um oligômero feito a partir de acetatos, tá? Então, a unidade básica são C2, tem acetatos, C2, esse aqui não é propriamente um C2, né? Então, na verdade, você tem acetatos como unidade básica. Como é que eu posso representar isso da melhor maneira? Não tem melhor maneira. Vamos representar assim, ó. C2, 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 tá? Até você chegar, por exemplo, num COH. Então, são grupos de acetatos. É interessante que quando você olha a estrutura de lipídios, essas caudas alifáticas, a gente observa que eles são praticamente em número par. Dificilmente você vê um lipídio alifático em número ímpar. Existe, porque isso depende do precursor que origina a cadeia elongada do ácido graxo. Se você começar com um acetato que tem 2 carbonos e juntar de 2 a 2, você só pode ter um número par. Até meu filho de 9 anos é capaz de saber isso. Agora, se você pegar no início e tiver a primeira ancoragem for feita, por exemplo, por um ácido propiônico de 3 carbonos, muito comum, ácido propiônico na indústria, muito comum também nos estudos de animais de grande porte, né? Por exemplo, animais ruminantes que têm grande produção de ácido propiônico. O ácido propiônico tem 3 carbonos, se você juntar 2 a 2 a 2, você vai ter um número ímpar no final. E esse juntar 2 a 2 a 2 é a essência da síntese dos ácidos graxos. Eles são feitos em espirais, como se fosse um ciclo de Krebs, só que em espiral. Você pega 2, junta mais 2, fica 4, 6, 8, 10, 12, assim por diante. Os curtas são os de 3, mais ou menos isso aqui é mais um chute do que outra coisa, mais ou menos 7. Aí você pode falar assim, mas e o 8, 9? Mais ou menos o 7 não, né? Já que é mais ou menos, vamos colocar mais ou menos. Né? Então você tem lá o 2 até mais ou menos o 10. Na verdade o 8. Mas o 10. O 10, uns falam que é médio, outros falam que é curto. E o longa, ele vai de mais ou menos também 20 até 24. Dificilmente vai para 26. Na verdade tem 26. Esses caras aqui, ó, os médios, são os da dieta.
entre C2. Então você encontra, por exemplo, palmitato, que seria a forma salina, palmitato, do ácido palmítico, que tem esse nome porque foi descoberto originalmente no óleo de palma, mas que o seu coração está recheado dele. Quanto mais ácido palmítico você tiver, pior, porque ele é o que se chama de gordura saturada. Então, quando você pega uma gordura saturada, né, vamos colocar aqui em saturação, ela se dá quando você tem... Eu vou voltar ali, porque tem uns aspectos que são relevantes. Tem coisa que eu estou falando aqui que eu não falei nas aulas, não, tá? Que se dá quando você tem, por exemplo, o carboxilato aqui em cima, né? E aí você vem descendo aqui os ácidos graxos, até um ácido graxo terminal, né, do tipo CH3, sem nenhuma dupla ligação. Normalmente, esse tipo de estrutura é uma estrutura... Normalmente não, né? Normalmente. É uma estrutura considerada como saturada. Aliás, deixa eu escrever isso aqui de outro jeito. Essa aqui seria uma estrutura... Vou começar a colorir o bichinho também, né? Então aqui você tem um ácido graxo que é considerado saturado, porque não tem duplas ligações. Saturado. E veja, se ele não tem duplas ligações, ele não sofre, portanto, nenhum tipo de torção espacial, se você colocar um outro ácido graxo aqui no meio, você vai formando camadas de ácidos graxos, de tal maneira que você cria aí uma espécie de... Não é um sistema multilamelar, não, mas uma deposição desses ácidos graxos, gerando o que a gente chama normalmente de gordura. O termo gordura está totalmente relacionado ao aspecto sólido do lipídio. E esse aspecto sólido ele é conseguido porque você maximiza as forças de Van der Waals e algumas ligações de hidrogênio e minimiza, algumas não, várias, né? Você tem CH... Não, na realidade, algumas poucas, né? Porque você tem CHs aí, não tem COHs, como era no caso do carboidrato. E você minimiza, você maximiza a exclusão de moléculas de solvente e a aproximação dessas caudas. Isso, se você imaginar do ponto de vista molecular, no âmbito um pouco microscópico, você tem uma estrutura cujo ponto de fusão acaba sendo um ponto de fusão mais elevado do que se você tiver uma estrutura dessa outra forma aqui, ó. Um carboxilato, e você vem aqui bonitinho, de repente ele vem aqui e sofre uma torção aqui, ó. Sofre uma torção e termina aqui num H3C. Então aqui já fica mais difícil você sobrepor um outro ácido graxo. Isso faz com que você tenha, do ponto de vista conceitual, as estruturas de insaturações. Então aqui você tem um insaturado. E nesses insaturados você tem o que em nutrição, muitas vezes, mesmo na bioquímica convencional, se chama de óleos. Eu esqueci o meu português, aí não sei se óleos tem acento hoje em dia, mas são os óleos. Então quando você fala óleo de oliva, ele é líquido a temperatura ambiente, né? O ponto de fusão é mais baixo do que, por exemplo, uma gordura. Então aquela massa branca que fica depois que você frita um bifezinho e a panela esfria, somente um bife gorduroso, aquele material branco lá é gordura mais saturada. Aí tu imagina isso dentro do teu vaso sanguíneo, né? Quer dizer, o grande risco associado do ponto de vista da saúde com a gordura saturada é a deposição recorrente daquele material que pode formar camadas e ocluir alguns vasos sanguíneos, porque a gente fica pensando em matéria aorta que é desse tamanho, mas você tem que pensar em microvasos, inclusive microvasos do sistema nervoso, né? Ou microvasos na perna. Você já ouviu falar em aneurisma na coxa de alguém? Talvez você não tenha ouvido falar, mas você tem aneurismas e você tem microhemorragias que podem acontecer nas pernas da pessoa ou no braço, que podem estar relacionados com depósitos feitos de gordura em longo prazo, de consumo mesmo, propriamente dito. Tem uma coisa que eu acho bem interessante nesse processo, que é o seguinte: ácido graxo, se você tem bastante no teu corpo, não é origem genética o problema, é porque você comeu muito. Então, ácido graxo, se não é um problema de transporte do lipídio, como a gente vai ver, não é deve, a gente vai ver, que há 20 minutos, tá? Eu encerro, a gente entra em transporte lipídio. Como a gente deve ver agora em seguida, você não tem um problema de, por exemplo, hipercolesterolemia familiar, ou um acúmulo de algum outro, faltou uma proteína de transporte qualquer lá do ácido graxo. É o que você come, não tem jeito, é o que você come.
Se você reduzir o consumo, e aonde você vai ter gordura mais saturada? Obviamente, você vai ter gordura mais saturada no alimento carne, né? Principalmente boi, e com menos teor em peixe, em pescados, né? Vamos dizer assim, não é até um nome correto para isso, agora eu esqueci, mas a trama de tecido muscular do pescado, ela é mais frágil, ela é mais rica em óleos do que propriamente em gordura saturada. O pessoal fala, o óleo do peixe é mais saudável, né? Alguém já fez vocês ingerirem emulsão de Scott? Óleo de fígado de bacalhau? O peixe ele possui mais óleos, e óleos muito saudáveis. Então você já deve ter ouvido falar do tal do ômega 3, que é super saudável. E o ômega 6. Então, vamos colocar rapidamente o que são isso como ácidos graxos, tá? Mas é melhor terminar esse pensamento, porque senão a gente fica só enrolando. Muito bem, então esses caras aqui não são legais. Aí quando se fala em gordura trans, sim, desculpa, esqueci de colocar uma coisa muito importante aqui. A insaturação se dá quando eu tenho uma dupla ligação. E toda vez que eu insiro uma dupla ligação, as enzimas fazem isso de 3 em 3 carbonos normalmente, por causa do bolsão do sítio ativo e de um bolsão hidrofóbico de ancoragem, ou melhor, de absorção do ácido graxo. De 3 em 3 carbonos, ela pode inserir uma dupla ligação. Certo? Então, por exemplo, o ômega 3, eu já vou adiantando, né, porque faz parte da cultura midiática, inclusive, o ômega 3 tem 3 duplas ligações. E o ômega 6 não tem 6, tem 2. Então a noção de ômega 3 e ômega 6 não é propriamente o número de duplas ligações, tá? Mas eles são ácidos graxos considerados insaturados e são ácidos graxos naturais e essenciais. Essenciais significa que você precisa ingerir. Você não os produz. Eles são muito necessários para uma série de fenômenos biológicos nas células, entre elas o efeito antioxidante, a proteção de radicais livres, a melhor distribuição de pigmentos cutâneos, melhor funcionamento do metabolismo basal, de vasos sanguíneos, endoteliais, ele regula o funcionamento hepático também, ele tem atividade anti-inflamatória, antimicrobiana natural, esses ácidos graxos chamados essenciais que a gente precisa ingerir, certo? A gordura trans, ela se dá da seguinte forma, na gordura trans você tem lá, como é que eu posso, qual é a melhor maneira de eu representar aqui no caso da gordura trans? A gordura trans seria o seguinte, você tem aqui como é que eu posso representar? Vou representar para cá. Fica mais fácil representar assim, ó, COH. Na gordura trans, você tem alguma coisa assim, pá, aí vai terminar aqui, sei lá, no seu H3C da vida, aí esqueci de colocar aqui também, né, H3C. A diferença é que você tem a ligação dos carbonos feito aqui, a ligação dos hidrogênios que se dá aos carbonos, se dá na forma trans e não na forma cis. Então a gente poder-se-ia dizer que aqui você tem um cis e aqui você tem um trans na ligação. Então, do ponto de vista prático, a gordura trans é muito parecida com a gordura saturada. Aí você poderia até falar assim, então a gordura trans, o malefício que ela faz, está associado ao mesmo malefício da gordura saturada. Sim e não. Sim, porque tem mais ou menos a mesma geometria, devido a essa ligação de carbonos e dos hidrogênios. Porém, veja que a gordura trans ela é obtida industrialmente. Então, a obtenção dessa gordura trans é industrial. E por ser industrial, a gente está falando de alguma coisa que você estava vindo assim, né? Sei lá, você estava vindo aqui, C, né? CH, C, CH, e aqui você vem aqui, continua aqui a estrutura, deixa eu ver se ainda cabe mais um pouquinho. Cabe mais um pouquinho. E aí, de repente, você tem aqui um CH2, né? Quando você adiciona aqui hidrogênio, se não me engano, isso aqui é feito a uma temperatura elevada, não tenho bem certeza, tá? Isso é feito a temperatura elevada. Você rompe essa ligação, essas duplas, diminui o grau você altera o grau de insaturação, e isso é feito em outras estruturas que são curvilineares aqui. Então, você tem duas situações. Uma situação que você provoca por hidrogenação a gordura trans, onde você tem várias duplas ligações do ácido graxo,
e esse ácido graxo vai perdendo essas duplas ligações. Normalmente um ácido graxo, na forma de um óleo, tem 2, 3, até 4. E aí você vai reduzindo para uma só. Então você vai, vamos dizer, desentortando no espaço físico aquela gordura. E uma consequência é ela se aproximar da forma geométrica da gordura saturada. Outra consequência não é essa, é que você está trabalhando num regime industrial. Isso significa que, do ponto de vista, quando você compara a concentração, o teor que a célula é capaz de gerar como gordura saturada e o teor de um processo industrial, é óbvio que o industrial ganha. Então é como se você ingerisse uma quantidade muito grande de gordura saturada, gordura saturada disfarçada. Então você aumenta esse consumo. Então é o que se chama de, está em azul? Vou colocar em azul, né? É o que se chama, por exemplo, de gordura vegetal hidrogenada, né? Acho que eu não coloquei isso lá no negócio, não. Na videoaula. Gordura vegetal hidrogenada. E você compra lá no supermercado. Que hoje fala assim, né? Batata frita livre de gordura trans, não sei o quê, 0% de gordura trans. Não sei até que ponto, mas não é o meu... Eu não sou bromatologista, né? O cara que faz análise de composição disso. E por que o mercado precisa da gordura vegetal hidrogenada? Porque a gordura vegetal é um óleo. A gordura vegetal, na sua essência, é um óleo. Tá? Ainda que você enxergue um capim e veja que o capim tem um monte de coisa dura lá, sólida, você não vai morrer de engordar comendo capim. Aliás, capim não é um bom exemplo quando a gente está trabalhando com seres humanos. Alface. Ali tem lipídio. Só que na dispersão da célula, aquilo não forma aquelas camadas saturadas. Onde que você tem gordura saturada muito em planta, por assim dizer? Coco, abacate, são ricos em gordura saturada. E você já deve ter ouvido falar, você já não sei, porque a nutrição ela mudou muito. Eu, quando formei, era praticamente proibido comer coco, porque coco atacava, não é praticamente, você não podia exagerar no coco, porque o coco ataca o fígado. Essa era a frase, o coco ataca o fígado. E hoje se fala em usar o óleo de palma e o óleo de coco para tratamento de pele, para emagrecimento, um monte de coisa. Então, assim, esses aspectos nutricionais, eles vão mudando, a gente fica meio perdido. Mas, do ponto de vista prático, ele é rico em gordura saturada. Tá? Mas, de um modo geral, as plantas não têm. Então, como é que você vai trabalhar, do ponto de vista tecnológico, com grandes volumes, com grandes óleos? Bom, tirando grandes volumes da cerveja e do vinho, acho que falta muito pouca coisa divertida para se fazer. Então descobriram um jeito de tornar aquele óleo solidificado, simplesmente para você ter um manuseio facilitado, não precisar de refrigeração, não precisar de armazenamento. Porque você sabe melhor do que eu, se você deixar um alimento gorduroso do lado de fora da geladeira, rapidamente ele se torna rançoso. Né? Um peixe fora da geladeira é riquíssimo em óleos. Eu não vou pedir para você fazer esse experimento em casa, porque não é prática de bioquímica, mas você deve ter no seu cotidiano essa experiência. O peixe dura menos, até no freezer, mas na geladeira o peixe dura menos do que o boi, do que o porco. Porque o peixe, o pescado, ele tem uma trama maior de óleos. E os óleos, eles sofrem um processo, não coloquei lá, acho que eu não coloquei isso lá na videoaula. Os óleos, eles sofrem um processo, então esse aqui é um processo, eu vou colocar, olha que legal. Posso colocar assim, ó, o óleo sofre esse processo, mas o óleo pode sofrer um outro processo, que é esse processo aqui. Ó. Então, isso aqui nós estamos falando aqui, nós estamos falando de hidrogenação. Isso aqui nós falamos de hidrogenação. Tá? Mas ele sofre um outro processo, que é o seguinte. Como é que eu posso representar isso também? Posso representar isso desse jeito? Não sei se eu posso representar isso desse jeito. Acho que posso. Você está vindo lá, aí você tem um CH aqui, aí você tem uma dupla aqui, aí você tem um H aqui, aí você tem uma dupla aqui, aí você tem uma ligação, aí vai continuando a estrutura aqui, tá? Da mesma maneira como eu representei ali, eu podia ter feito isso um pouco mais em cima. Em vez de você entrar aqui com hidrogênio, você entra aqui com oxigênio molecular, tá? Ao entrar com oxigênio molecular, acho que eu vou conseguir fazer isso aqui de baixo para cima. Você tem um Czinho aqui, você vai ter um Czinho aqui, H, você quebra essa dupla ligação aqui, continua para cá, e aqui você forma uma ligação química de um hidroperóxido, ou de um peróxido.
E esses peróxidos, eles muitas vezes eles são liberados, são fragmentados da estrutura do óleo, e eles, alguns deles são voláteis, e eles passam a exibir um aroma muito desagradável, um cheiro desagradável. Como é que você chama quando você deixa uma carne fora da geladeira, uma comida fora da geladeira, gordurosa, e você vai cheirar e é desagradável? Você fala assim, isso aqui está um aspecto meio rançoso. Não é assim que você fala? Está meio rançoso. Pois bem, esse processo chama-se de rancificação. Quer dizer, enquanto a hidrogenação ela altera o grau de insaturação, reduzindo esse grau de saturação para a obtenção de uma gordura, de uma conversão de óleo em gordura sólida, e aí pode-se gerar gordura trans, na rancificação, isso é um processo natural que acontece simplesmente com o próprio oxigênio, mas que pode ser acelerado, por exemplo, com temperatura, pode ser acelerado, delta de temperatura, vou deixar delta de temperatura, né? Delta de temperatura, pode ser acelerado com radiação ultravioleta, portanto, sol diretamente sobre o alimento, aí você tem a radiação ultravioleta simultaneamente à temperatura, e pode ser acelerado também com atividade microbiana, vou colocar aqui micróbios de um modo geral. E aí você tem a formação desses peróxidos, o desprendimento desse material e o aspecto rançoso daquele óleo. Tem um truque que se faz na roça. Eu nasci em São Paulo e morei minha vida toda em São Caetano do Sul, uma das quintas, já foi a quinta cidade industrial, maior cidade industrial do país, né, em termos de produção, por causa da General Motors do Brasil, na década de 70 e 80. E estudava em colégio de semi-internato masculino em São Paulo, no Morumbi. Minha vida inteira, metade da minha vida. Portanto, eu não sei o que é roça. Eu soube o que é roça quando eu me mudei de São Paulo para BH e de BH para Alfenas. Mas na roça, você pega, por exemplo, você acaba de matar o porco, a porca lá, a carne, o que você faz? Você pega aquela carne, a própria gordura que sai daquela carne, você mergulha aquela carne naquela gordura e deixa lá. E eu já provei isso, cara, e é bom pra caramba. Aliás, é uma coisa assim que não é muito bioquímica, até que é um pouco bioquímica. Uma das funções primordiais, você aprende lá no ensino médio, uma função do lipídio é fornecer energia para o corpo. Em termos energéticos, você fornece quase 2 vezes mais do que para carboidrato e proteína. Carboidrato e proteína, 4, 5 quilocalorias por grama. Uma proteína, a gente viu, você não sai queimando à toa, senão você paga um preço por isso. Então você queima, é açúcar mesmo. Enquanto o lipídio te oferece ali 9, mais ou menos, quilocalorias por grama. Então, praticamente o dobro de energia. Então, o fornecimento energético é um. Aliás, cabia uma pergunta aqui também, sabe? E aí a gente está desviando lá do negócio da cadeia média lá em cima, já deu 13,55, mas tudo bem. A pergunta que cabe é a seguinte: por que o lipídio fornece 9 quilocalorias por grama, enquanto o carboidrato fornece 4,5, 4, 5 quilocalorias por grama? Deixa eu ver se tem alguém tentando comunicação. Não, ótimo. Por que um lipídio fornece o dobro da energia? Tanto é que você estoca. Você, ser humano, sabe muito bem onde você põe sua gordura. E ela é a forma de estocagem que a gente vê em introdução ao metabolismo, principal para a sobrevivência, porque carboidrato você não consegue armazenar muito. Aliás, um dos motivos pelos quais o carboidrato não é armazenado é porque ele é um hidrato de carbono, então ele faz ligações de hidrogênio e puxa para aquele tecido de armazenamento, que é o fígado, por exemplo, uma quantidade de água significativa que impede você ter um armazenamento muito pronunciado, né? Essa é uma das razões pelas quais o lipídio fornece mais energia também. A gente está falando de ser humano, mas você imaginar uma semente, cara, a quantidade de gordura que tem numa semente, tem sementes pequenininhas, por exemplo, semente de mostarda, ela é, se não me engano, 1/4 do tamanho de uma semente de arroz, e a árvore que ela gera é de 4 metros. Isso está até na Bíblia, né? Parábola do semeador, isso está até na Bíblia. Então você tem um armazenamento no processo germinativo em que o óleo, a gordura contida ali se transforma em amido, fascinante, porque você consegue, aquela energia ela fica concentrada num volume, num espaço celular muito pequeno. Depois que vira glicose, não, atrai água para si e aí vai embora, né? E aí você tem que ter espaço físico para poder gerar
no caso, plantas suculentas, por exemplo. As chamadas oleaginosas, não tem esse nome à toa, né? São plantas que desenvolvem isso com mais facilidade, inclusive. Mas o que a gente está falando também é me perdi. Rancificação, hidrogenação, me perdi. Fazer o quê, né? Alzheimer está chegando, né? A gente tem que só se acostumar. Então, a rancificação e hidrogenação é um processo. E existe um outro processo, e nesse outro processo todos os ácidos graxos são capazes de sofrer. Eu não sei como é que eu represento isso, de um modo geral, mas o pessoal gosta de usar muito gordura para isso, que é a saponificação. Fazer sabão. Na química, eu acho que vocês fazem sabão. Em determinado período lá, vocês fazem sabão, né? Saponificação. Seria um terceiro processo muito famoso. O processo da saponificação, deixa eu ver se eu coloco ele para cá. Basicamente, o que ocorre na saponificação, vou ter que colocar aqui do lado a saponificação, porque não vai caber lá mesmo, tá? Saponificação. Então, na saponificação, o que você faz? Você pega lá uma estrutura, primeiro que você tem um glicerol, né? É um álcool. O certo seria fazer um H2C aqui, mas fica um álcool. Então, você tem um álcool aqui que é chamado glicerol. Tá certo? Pois bem, só que esse glicerol aqui, ele encontra com caudas de ácidos graxos. Aqui é um glicerol. Não vou escrever que é glicerol, não, vou só falar. Isso aqui é um glicerol. Aí ele encontra com uma cauda de ácido graxo aqui, ó. De tal maneira que ele forma aqui, ó, uma estrutura que é chamada triglicérido. Tá? Então aqui você tem um triglicerídeo. Na verdade, o termo mais correto que a IUPAC briga com os outros é triacilglicerol. Mas quando você vai fazer um exame de sangue, você não faz exame de triacilglicerol, você faz exame de triglicérido. Triglicerídeo, triglicérido, triacilglicerol, é a mesma coisa, tá? A IUPAC que é chata mesmo. E isso aqui, no processo de saponificação, quer dizer que isso aqui são caudas, né? É como se tivesse, na verdade, essa estrutura aqui, se você puxar essa estrutura para cá, é como se você tivesse uma âncora aqui de glicerol, e aqui você tem 3 caudas de ácidos graxos. É a gordura neutra, é a gordura que não participa da estrutura das membranas. Aliás, é uma dica interessante. Nas classes de lipídios, aí vai para a videoaula, que nós não podemos ficar também direto só nesse assunto, né? Nas classes dos lipídios, você tem os chamados glicerolipídios, que são os caras que têm glicerol. Então, o triglicéride é um exemplo de um glicerolipídio. E você tem também os esfingolipídios. Esfingolipídios, ao invés de você ter o glicerol como ancoragem, você tem uma esfingosina. Eu até localizo para vocês o mapa metabólico daqui a pouco. Como uma ancoragem para caudas de ácidos graxos. No caso do triglicérides, você tem 3 caudas de ácidos graxos. No caso do fosfolipídio, membrana, por exemplo, biológica, fosfolipídio, são 2 caudas. Tá? 2 caudas de fosfolipídio e o grupo fosfato, propriamente dito, que é o que dá a carga negativa na estrutura do fosfolipídio. Esqueci de falar, é importante, o ácido graxo tem esse nome porque ele tem um carboxilato no final. Então, se ele tem um carboxilato, ele é capaz de dissociar. O pK dele é em torno de 4, 5. Então, se você imagina o seu pH sanguíneo em torno de 7,3, 7,4, lembra lá das primeiras aulas? A tendência de um ácido graxo, que está em um pK de 4, quando ele cai num sangue de pH 7, quase 7,5, é de ficar ionizado, de dissociar o próton. Então ele é considerado um ácido nesse sentido dele poder doar. Só que, como eu tinha colocado no exemplo aqui, palmitato e não ácido palmítico, porque seria a forma salina dele. Bem? Só terminando a saponificação, você combina isso aqui com KOH, né, hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, qualquer dona de casa faz isso, de tal maneira que agora você pode ter a interação, você tem uma ruptura, você tem uma hidrólise dessas caudas aqui, e você libera essas caudas dos ácidos graxos aqui, e permite que o potássio se ionize com o oxigênio.
Então, dessa maneira, você tem alguma coisa que tem uma cabeça polar e uma cauda polar. E isso, de certa maneira, é o surfactante, isso, de certa maneira, é o sabão, é o detergente. A diferença básica do sabão para o detergente é que no detergente você coloca um grupo, por exemplo, sulfônico. Pega o shampoo da tua casa, vai estar escrito lá, lauril sulfato de sódio. Esse lauril é um ácido graxo com 12 carbonos, também considerado como sulfato de dodecila. Ao invés de você ter um potássio ou um sódio, como na parte polar, ele tem um sulfato. O sulfato interage menos com o cálcio e com o magnésio. Isso faz com que você tenha em águas mais densas, águas duras, águas que são ricas em cálcio e magnésio, manganês também, mas é mais magnésio e cálcio, menor precipitação da estrutura do sabão. Vou dar um exemplo prático. Toma banho de cachoeira e usa sabão, aí você vai ver que muitas vezes não, né? Muitas vezes pode levar uma picada de uma serpente violenta, você fez uma cachoeira, como apareceu na televisão. O sabão fica umas pequenas pedrinhas no cabelo, porque é decorrente da interação com o cálcio e a precipitação da estrutura do sabão propriamente dito, que é anfipática. Já o detergente, com o fato dele ter um grupo sulfônico, não. Aí você tem detergentes aniônicos, detergentes catiônicos, detergente neutro, aí vai, tá bem? Isso tudo para continuar falando. Bom, então você tem esses três processos, né? A saponificação, a rancificação e a hidrogenação. Ácido graxo, então, aqui você tem... Acho que já vou deixar os exemplos bem clarinhos aqui. Ó. Você tem, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6. Ômega é a letra grega mesmo, tá? Minúscula. Porque senão fica aquele símbolo Ohm de eletricidade, né, de resistência elétrica, Ohm, da lei de Ohm, maiúsculo, né? Então o Ohm minúsculo é assim, ômega 3 e ômega 6 seriam um deles. Mas tem vários outros. Acho que o ômega 9 também, ó, ômega 9 também. Vou explicar rapidinho que são eles, apesar de ser 14,4. E outros tantos aí, ácido mirístico, miristato. Na carne a gente tem bastante miristato. Esses C20 e C26 são mais raros. Mas tem uns aqui, ó, famosos, hoje em dia, se fala muito no tal do EPA e do DHA, não coloquei isso em videoaula. Eles têm uma ação anti-inflamatória, tem uma ação fortemente antioxidante e são recomendados na gestação. São recomendados na gestação. Porque parece que eles auxiliam a formação da notocorda fetal e auxiliam a formação do sistema nervoso do feto, tá? Esse EPA e DHA é sigla. Cara, a sigla não vai caber aqui. Tá? Eicoso pentaenoico e docoso. Aí, ó, ficou feio. Docoso hexaenoico. Pelo amor da santa. Isso você compra por aí. Outros que você compra, aí você compra para atividade atlética, são chamados ácidos graxos de cadeia curta. Então eles têm até uma sigla em inglês que é Short Chain Fatty Acid. Ácidos graxos de cadeia curta. Short Chain, vamos colocar assim, né? Short Chain Fatty Acid. Tá? Qual que é o grande lance desses ácidos graxos de cadeia curta do ponto de vista nutricional que são usados para desenvolvimento muscular? Veja, lipídio, a gente está falando aí, eu viajei na maionese, né? Lipídio tem a função energética. Aí fica difícil. Né? Lipídio tem a função energética e lipídio tem a função de isolamento térmico, né? Isolamento térmico também, sabe disso melhor que eu. E o lipídio ele tem um probleminha sério, não mistura com água, ele não gosta de água. Quanto maior for o tamanho da cadeia de um ácido graxo, menor vai ser a sua interação com a água. Portanto, menor vai ser a sua interação com o sangue. Portanto, os ácidos graxos da dieta, com mais de 12 carbonos, você tem que ter proteína para transportar. Esse é um mote pacífico, tá? É um mote pacífico. Quer dizer,
Se você precisa transportar uma substância gordurosa no teu sangue, você precisa de uma proteína, porque a gordura não mistura com o sangue. A principal proteína que transporta ácidos graxos no nosso sangue é a albumina. Aquela mesma albumina que a gente já cansou de falar aqui, tá? É a albumina. E, além da albumina, proteínas, vamos dizer assim, gordurosas, que são chamadas lipoproteínas, que é o assunto que eu entro daqui a pouquinho, 10 minutos no máximo, que é o do transporte lipídico. Mas isso não existe, por exemplo, para proteína e para carboidrato. Por quê? Porque eles adoram água. Como proteína e carboidrato adoram água, vez ou outra você precisa de um transportador ali. Caso contrário, vai pelo sangue mesmo, não tem problema nenhum. Mas lipídio não. Às vezes a gente ouve na mídia, o sujeito teve uma embolia. E uma embolia é... Aí a pergunta, mas é uma embolia gasosa ou uma embolia gordurosa? Porque a embolia seria uma interrupção, né? Um êmbolo, né? O êmbolo de uma seringa. É uma interrupção naquele duto da seringa. A embolia seria uma interrupção por um gás que pode se dissolver se você variar, sei lá, a temperatura, dar um antigás para a pessoa, mas tem a gordurosa. A embolia gordurosa é quando você tem uma bolinha de gordura que entope aquele vaso lá, o sangue não vai, o sangue não indo, não vai. A hemácia não vai a hemoglobina, não vai oxigênio, morre o tecido, causa necrose. Então as embolias gordurosas são mais terríveis nesse sentido. Isso para justificar para vocês que o lipídio, essencialmente, precisa ter transporte de proteínas. E a principal proteína é a albumina. Pra você ter uma ideia, a albumina, ela transporta mais ou menos 8 a 10 ácidos graxos ao mesmo tempo. Existe uma doença na qual a pessoa nasce com deficiência no fígado de produção de albumina. Está ferrada. Ela gera o que se chama de hipoalbuminemia, e ela não consegue dar conta de metabolizar as gorduras direito, que é a maior fonte energética disponível, né? Por outro lado, você pode ter, por exemplo, um acúmulo de transporte de gorduras, de ácidos graxos em torno da albumina, gerando um efeito detergênico para a albumina. Então, a albumina se transforma num detergente. Ela começa a destruir os vasos sanguíneos por causa desse transporte com esses ácidos graxos. Mas eu estou mais enrolando que trabalhando aqui nessa parte, né? Então tá, pum, pau, pum, pau. Sim, e não estou enrolando, é porque, na verdade, eu estava puxando o gancho dos ácidos graxos de cadeia curta. Como você tem lá 2, 3, 4, 5 carbonos, de repente eles viajam pelo sangue, entendeu? Então você não precisa de transportador, de proteína transportadora no sangue. Isso acelera o metabolismo, principalmente a queima desses ácidos graxos, no caso da necessidade da atividade desportiva. E com isso você tem envolvido aí uma maior possibilidade de geração de massa muscular, por exemplo. Bom, o que importa é que aqui, você vai gerar alguma coisa que fique mais ou menos assim, né? Então você tem um equilíbrio do potássio de carga nas 3 caudas de ácidos graxos. Esse equilíbrio ele é transitório, ele é iônico, e isso possibilita você ter um efeito de uma cabeça polar e uma cauda polar. E a mesma coisa do ácido graxo, né? O ácido graxo também é uma cabeça polar e uma cauda polar. Tem espaçozinho aqui, legal. O que mais eu tenho que falar para vocês? Eu ia mostrar aqui um monte de coisa, mas acho que não daria muito tempo para mostrar, não. Vamos mostrar pelo menos no mapa metabólico. Primeiro vamos salvar isso aqui, senão eu estou ferrado. Ocupando o termo. Mas o termo ferrado é permitido pela mídia. Já vi coisas piores na TV Globo, viu? Agora a gente exporta aqui. E não era novela, era jornal. Beleza. O negócio do ômega 3 e do ômega 6, lembrei. Essa história do ômega 3 e do ômega 6, vou colocar aqui até conta cor, ômega 3 e ômega 6. E o ômega 9 também, o ômega 9, ela se dá por causa do seguinte, Você pega um ácido graxo, ele tem uma cabeça polar, produzida pelo carboxilato, e aí você vai costurando o bichinho aqui, né? CH2, CH2, CH, uma dupla CH aqui, aí você faz aqui no CH2, aí você faz aqui no COH, não, vou fechar aqui no C, fecha aqui no COH. O que se chama de carbono alfa é esse carbono aqui, Se chama de carbono beta, é esse aqui. E assim por diante.
sucessivamente, gama, etc. O que se chama de carbono ômega é esse aqui. Aliás, espera aí, olha só como é que ficou legal meu ácido graxo. Esse aqui é um CH3, ó, H3C, tá? Então, esse aqui passa a ser o meu carbono ômega. Não importa quanto que eu tenha aí no meio do caminho. O que se chama de ômega 3, ômega 6 ou ômega tal, é quando você conta o número de carbonos, aqui vai dar um ômega 4, ó, 1, 2, 3, 4. No quarto carbono, apareceu a estrutura da dupla ligação. Então, eu chamaria isso aqui como... Cara, eu não vou chamar isso aqui de ômega 4, porque eu não sou doido, porque nem existe esse babado. Vamos fazer o seguinte, eu vou comer esse... Vamos começar aqui como COH. Vou começar aqui como HOOC, aí vai ser 1, 2, 3, tá? Aí eu conserto aqui como sendo um CH2, mantenho o CH aqui, beleza. E aqui eu vou caprichar da seguinte forma. Posso caprichar de outras formas, mas... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, só preciso de mais 4. Não preciso, eu preciso de mais. Vou colocar aqui... vamos indo aqui até o finalzinho aqui, né? Eu errei, né? Ninguém me falou. H3C. E aqui vai ser o COH. Vamos dizer que você tenha 18 carbonos no total aqui, tá? Então, como você conta da cauda para a cabeça, esse aqui é o ômega, então você tem 1, 2, 3. Como no terceiro da cauda para a cabeça apareceu a dupla ligação, isso aqui é chamado ômega 3. Esse mesmo raciocínio você tem para o ômega 6 e você tem para o ômega 9. Eu vou ilustrar rapidamente isso, deixa eu até salvar isso aqui. Eu vou ilustrar rapidamente isso, mas muito do rapidamente mesmo. Aqui, ó. Lipídios. Aqui. Ele vai ser o elaídeo. Tá, tudo bem. Eu quero mostrar a figura, não quero mostrar o JMOL. O JMOL eu mostrei nas videoaulas, mas eu quero... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pum. Ó. Aqui, ó. Você deve estar enxergando, tá? Então aqui você tem a estrutura de um ácido graxo, você pode abrir isso aqui no JMOL. Aqui você tem o carboxilato, aqui você tem o terminal, então você vê primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, aqui você tem um grupo metileno. Então isso aqui é o famoso ômega 3. E você vê que a cada 3 carbonos você tem a inserção de um grau de insaturação por uma insaturase, tá? Uma insaturase. E a cada ligação eu tenho uma torção na estrutura, e coincidentemente essas 3 torções estão me parecendo torções em cis, tá? Em geometria cis. O que se chama de ômega 6, e ele tem esse nome aqui, ó, linolênico. É bom colocar lá, por que não, né? Então esse aqui vai ser o ômega 3, que é o chamado ácido linolênico. O ômega 6, ele é chamado de ácido linoleico. E como eu disse para vocês, insisto, ambos são... Eu vou abreviar por AG, tá? AG é ácido graxo. Não é André Gonçalves. AG essenciais. Essenciais. Tá bem? Você precisa ingerir. O linoleico vai ser esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então veja que agora você não tem 2 duplas, né? Você tem 3. E se a gente contar da cauda para a cabeça, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o sexto. É por isso que é chamado de ômega 6. O ômega 6... deixa eu voltar aqui. O ômega... Olha, abriu 2, é? Não, que esse aqui era o ômega 3. O ômega 6, ele é mais pró-inflamatório. Ele tem um pouco de atividade antioxidante, mas ele está um pouco relacionado à inflamação. E eu vou até colocar a razão disso. É porque o ômega 6, a partir do ômega 6, você faz uma das chamadas PGS, são chamadas prostaglandinas. E essas prostaglandinas, vou colocar de uma maneira muito genericona, cara, porque tá? Elas estão associadas a efeitos de hipertermia, e de algesia. Ou seja, dor, algesia, né? Dor, analgésico, para evitar dor, e antitérmico. Então, quando você toma uma dipirona, um Tilenol, ou você toma um paracetamol, uma dipirona, ou um ácido acetilsalicílico, você inibe a síntese dessas prostaglandinas
que podem ter como precursor o ácido linoleico. O ácido linoleico ele é muito encontrado em soja, óleo de soja. E o Brasil ele fica intercalando entre biênio, sai biênio, entre o primeiro lugar e o segundo lugar como o maior exportador mundial de soja. É claro que esses óleos todos, se você aquece, você pode alterar as propriedades das insaturações. Né? Por exemplo, óleo rancificado de pastelaria chinesa. Né? Então você tem tanta fervura feita ali que você produz muitos peróxidos, né? E aí você gera um problema adicional, sei lá, que está relacionado, que eu não sei o quê. Ah, sim, com a mudança desses graus de insaturações, a redução dessas insaturações. Mas, de um modo geral, se você é uma pessoa que coloca óleo de soja na comida, você está ingerindo o ômega 6 que é necessário. Mas se você é uma pessoa sensível ao processo inflamatório, isso já não é tão indicado. Já o ômega 3, ele é bastante indicado. Você vai nos livros lá de bioquímica e fala assim, ômega 3 é bom em salmão, arenque. Nada, sardinha é rico em ômega 3, carne suína é rica em ômega 3, não precisa comer nada muito extraordinário, não. Já a carne bovina tem gordura mais saturada e é mais pobre em ômega 3, certo? Ou aquela cápsula de ômega 3, se você quiser também, pode, não tem problema. E você tem também o ômega 9, que eu coloquei aqui, ó, que eu vou puxar aqui, não precisa nem mostrar a estrutura, se bem que eu acho que eu tenho a estrutura dele aqui, cara. Aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse aqui é o ômega 9. Por que ele é ômega 9? Porque se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde surge a única ligação, ele é monoinsaturado, e esse cara é o fenômeno da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é a dieta que preconiza pescados, crustáceos, ou seja, proteínas em aumento, poucos carboidratos e óleos mais saudáveis. Os óleos mais saudáveis são o ômega 3 e o ômega 9, principalmente. E da série do ômega 9, você tem o ácido oleico, que é esse cara aqui. Esse cara é o ácido oleico. Não sei nem como escrever isso. E o ácido oleico não tem esse nome à toa, é porque ele vem do óleo de oliva. Tá? Então aqui você tem o ácido oleico, do óleo de oliva. Quando você pega, você pode ver, quando você pega um azeite que custa aí uns 20 reais, você dá uma olhada, alguns azeites vem escrito até absorvância no ultravioleta. Dá uma olhada para você ver. Tem azeite cujo rótulo é uma verdadeira aula de fisicoquímica. E alguns vem escrito índice de peróxido, que tem a ver com o processo de calcificação. Quanto menor o índice de peróxido, melhor, né? Peroxidação. E é claro que você vai ter um índice de peróxido maior, quanto maior for as insaturações que fornecem a ligação para a peroxidação. Se você tiver um azeite riquíssimo em ácido oleico que tem apenas uma dupla ligação, menor vai ser o índice de peroxidação por consequência, né? E, portanto, ele é um azeite mais puro. Então, o azeite mais rico em ômega 9 é um azeite mais puro. E hoje se sabe que o ômega 9 é mais ou menos pau a pau com o ômega 3 em termos de atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, cabelos, né? Por exemplo, eu me lembro quando o Itamar Franco era presidente do Brasil, não sei se você estava ligado nessa época, ele usava um shampoo que chamava Mane and Tail, cuja tradução é cauda e crina, que era um shampoo veterinário usado em rebanho equino para melhorar a pelagem, né, nas exposições. Mane and Tail. Depois tiveram uma versão humanizada para isso, tá? Porque ele é rico em ômega 3. Hoje em dia você tem ovo, né, ômega 3. O que se faz para obter um ovo ômega 3 é, por exemplo, você dá farelo de... Nossa, esqueci o nome, cara. Canola, farelo de canola. A canola é um óleo que você compra no supermercado um pouco mais caro, que é mais rico em ômega 3 também. Tem um efeito protetor de vasos sanguíneos, é bem legal. Por incrível que pareça, eu nem deveria falar isso porque está gravando, o etanol em baixas concentrações, e o difícil é saber o que é uma baixa concentração, em alguns estudos com animais, mostrou o aumento não do ômega 3, porque o ômega 3 é essencial, mas um aumento de biodisponibilidade do ômega 3. Tá? Muito bem, eu acho que é melhor a gente parar por aqui, ficar nessa prancha aqui, senão não vai dar tempo da gente comentar o transporte lipídico. Mas dá uma olhada nas videoaulas ali, tá? Que estão associadas a esse assunto, só com mais abrangência, com imagens, etc. e tal. Vou salvar, vou exportar
Vou ficar afônico, porque agora eu estou quase afônico já. Vamos abrir um outro quadro. Tem mais coisa importante para falar, mas tudo bem. Sempre vai ter. Mas está terminando o semestre, lá. Pensa que eu estou triste? Então não. Se bem que não adianta nada, cara, porque a pós-graduação, por exemplo, o calendário dela é o calendário que vai até o final de dezembro. Então, aí você para um, não para outro, aí quando um começa, o outro termina, e também não dá um rolo esse negócio. Mas vamos lá. Transporte lipídico. Ahá. Ahá é uma banda, né? Uma banda finlandesa. Eu gostava do Ahá. Ahá. O vocalista chamava-se porque está vivo, Morten Harket. E não, eu não usei drogas para vir a esta aula, não, tá? E esse chá também não contém nenhum princípio ativo estimulante do sistema nervoso central nem periférico. É mais a felicidade mesmo, inerente a esse vosso humilde servo que vos fala. Uma terça-feira a 30 graus aqui. Transporte lipídico. Bom, então a gente tem uma primeira noção de transporte lipídico. Ah, se alguém quiser comentar alguma coisa, peraí, deixa eu ver, eu não sei se tem comentário aqui. Ah, tá. Se alguém quiser comentar algo, beleza. Transporte lipídico é o seguinte, não tem como você ter transporte, não tem como você ter gordura sobrando no sangue. Alguém tem que caminhar. Então, o transporte lipídico fundamental se dá com a albumina do soro. Já te adianto que 2/3 da vida do teu fígado ele perde fazendo albumina. Então, se você tiver um problema de fígado, você vai prejudicar a produção de albumina, o que, de certa forma, vai prejudicar o transporte de ácidos graxos, o que vai impactar em obtenção de energia, provável oclusão dos vasos em longo prazo, em médio prazo, né? Algo que, como eu disse, é importante a gente comentar aqui. Bom, então vamos por partes, como diria o esquartejador. A primeira coisa é, o que é o lipídio que vai ser transportado? Aí vocês me desculpem, eu vou subestimar vossas inteligências, mas eu vou colocar aqui uma boquinha feliz da vida, com os dentinhos, ingerindo comida. Gordura. Gordura num termo genérico, que a gente sabe agora, e a IUPAC confirma que gordura é somente aquela formada, ela é definida, se não me engano, em função do ponto de fusão. E tem uma diferença, acho que 10 ou 15 graus entre o ponto de fusão de óleos e o ponto de fusão de gordura. Eu li isso para a aula, mas eu já esqueci. Tá? Você ingere essa gordura, e essa gordura precisa ser transportada em algum momento. Então a gente pode começar essa história, por exemplo, nos intestinos. E é claro que se eu vou começar essa história nos intestinos, eu preciso desenhar mais ou menos, né? Ou pelo menos escrever que isso aqui se trata de um intestino. Então você come lá um alimento qualquer, tem uma determinada quantidade de gordura. Se você for uma suína ou um suíno, porque porca e porco é humano, né? Uma vez a Sociedade Brasileira de Suinocultura processou uma agência de propaganda muito famosa, porque ela mostrava um menininho tomando banho e um porquinho em volta do menininho, e quando ele usava o shampoo da marca X, o porquinho sumia. E aí essa associação de sujeira com porco, né, sujeira com animal, na realidade se dá mais para o humano. Então, se você for uma suína ou um suíno, você tem uma lipase na sua saliva. Você consegue degradar a gordura na boca. Caso contrário, a sua lipase é gástrica. Então você vai ter lá um determinado momento, eu não sei desenhar um estômago não, então é melhor fazer alguma coisa assim, dizer que isso aqui é um estômago e não um alho, né? Parece um alho aqui. Então isso aqui é um estômago. E aí você tem aqui no estômago, por exemplo, deixa eu colocar em corzinha aqui, uma lipase gástrica. O que a lipase gástrica vai fazer? Ela vai atuar. Já que você tem, por exemplo, um triglicéride, o que é a gordura definida aqui em cima? A gordura definida aqui em cima, eu vou abreviar, tá? Você pode ter o triglicéride, você pode ter o fosfolipídio e você pode ter o colesterol. Basicamente são essas coisas que a gente come. E é claro, já que você tem o triglicéride, você pode ter o ácido graxo livre, né? O AG, que é o ácido graxo livre. Isso é transportado por albumina, etc e tal, mas a albumina é no sangue, né?
Então, o transporte de ácido graxo que se dá pela albumina só pode se dar no sangue. Para esse ácido graxo chegar no sangue, vários transportes colaterais... Falei demais correndo, aí estou prejudicado. Peraí. Vários desses transportes precisam ocorrer antes. E aí você tem alguns órgãos em que você vai ter algumas atuações. Beleza. Tem uma lipase também, eu vou fazer um outro órgão aqui que eu não tenho a menor ideia como ele é na vida real. Desculpa, eu tenho, eu só não sei desenhar. Tá? E eu não sei, vai ser alguma coisa mais ou menos com esse negócio aqui que eu vou chamar de pâncreas. A etimologia da palavra pâncreas é muito interessante, procure saber. Esse Pan é do grego. Sabe o deus Pan? Aquela coisa holística, aquela coisa universal, Pan é tudo, né? Esse Pan de pâncreas tem acho que uma etimologia pega a do grego, o Pan de tudo. Por quê? O pâncreas faz coisa que até a sua vã filosofia ousa supor, como diria Shakespeare. O pâncreas tem todo o bolsão enzimático caracterizado para hidrolisar proteína, carboidrato, lipídio. É no pâncreas que você faz insulina, no pâncreas que você faz glicagon. Problemas de pâncreas são extremamente severos. Ali você tem uma lipase chamada lipase pancreática. E eu já vou adiantar para você o seguinte, se um médico ou uma médica pedir para você dosar a lipase pancreática, observe o semblante dele ou dela, porque a lipase pancreática é uma espécie de abotoadura de paletó de madeira. Se a sua lipase pancreática estiver elevada, muito provavelmente você tem um dano pancreático de tecido que pode estar associado a um tumor na cabeça do pâncreas, porque o pâncreas tem cabeça e corpo e tal, ou pode ser associado a uma pancreatite severa, uma pancreatite aguda. Lembra daquele ator que fez o Ghost, Patrick Swayze? Então, aquele cara que fez o Ghost, ele morreu de pancreatite. Lembra daquele cara que fez o iPhone? Aquele cara do iPhone morreu de pancreatite também, tá? E veja a idade com que eles morreram, né? Ambos foram na faixa de 45, acho que 47, 53 anos, mais ou menos assim. Então, a lipase pancreática é um marcador de situações severas. Mas o que acontece é o seguinte, na hora que você come essa gordura vai chegar aqui, deixa eu olhar o horário aqui, vou colocar na forma como se fossem umas bolinhas aqui, cada uma representando um ácido graxo, um fosfolipídio, mas ela precisa ser embalada, tá? E ela é embalada na estrutura de uma lipoproteína. Então, lipoproteína, aliás, no PowerPoint que eu coloquei para vocês, tem essa estrutura aqui, mas eu não explorei na videoaula, intencionalmente para jogar a videoaula para cá. Cadê a aula? Perdi. Lipid 2, esse aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui de outro jeito, se eu precisar escrever, né? Tá. Não, você não, RStudio não, é esse cara aqui. Aqui mais para baixo a gente vai ter aqui, ó, ácidos graxos cis e trans. Aí você dá uma olhada lá na videoaula, tá? Vou correr aqui, ó. Aqui. Transporte lipídico, a aula de hoje, né? Transporte lipídico. Você tem a estrutura, vou colocar aqui, cadê a figurinha essa daqui, ó. Essa é a estrutura de uma lipoproteína, tá? Então você tem uma proteína, vou colocar aqui com uma corzinha XYZ, você tem aqui uma proteína, ó, que é esse amarelão aqui, ó, cobrindo isso aqui, e você tem colesterol, éster de colesterila, porque você tem uma ligação éster, né, que é feito na estrutura da lipoproteína, fosfolipídios e colesterol solto, ou seja, colesterol que não está esterificado na estrutura, não é ligado covalentemente. Isso é uma estrutura de uma lipoproteína. Quando a gente fala em bom e mau colesterol, a gente fala em lipoproteína, tá? Então a gente não fala que é um colesterol que pode ter uma ação saudável e um colesterol que pode ter uma ação não saudável. Fala de uma lipoproteína. E ambas possuem
vários lipídios ali envolvidos, como a gente vai ver, ou está vendo, e contém colesterol. E uma lipoproteína, ela é sempre formada do jeitinho que está aqui. Então, se eu voltar aqui a apresentação... Eita, cadê a apresentação? Essa apresentação. Uma lipoproteína, ela sempre tem uma... Deixa eu colocar com outra cor. Ela tem uma estrutura de proteína qualquer. Nessa proteína você tem os lipídios, vamos representar que fossem os lipídios ligados a ela, e você tem alguns marcadores, que são outras proteínas. Esses marcadores, que são proteicos, aqui está parecendo um desenho infantil da ponta do bico de um cachorro. Então, vamos lá, ou de um porquinho. Você tem as chamadas apolipoproteínas. E são, basicamente, sabe quando você manda uma carta, lembra a época que você mandava carta para alguém? Se bem que agora não precisa, agora a gente usa o Mercado Livre e tem que dar o CEP, né? Código de endereçamento postal. A partir do CEP, você sabe onde que a mercadoria vai chegar. E as apolipoproteínas fazem isso. Dependendo do tipo de apolipoproteína, você direciona aquela gordura para um tecido-alvo. Pode ser um tecido gorduroso, como pode ser um fígado, como pode ser o sangue. E essas apolipoproteínas, elas são enumeradas A, B, C, até H. Se não me engano, é até H, tá certo? E aí, dependendo do tecido, você vai ter, por exemplo, uma B. Pode ser uma B100, pode ser uma B48, que são muito famosas. Você pode ter aqui uma A2, que é muito famosa. Você pode ter aqui uma C2, que é muito famosa. Isso depende do tipo de lipoproteína envolvida. O que importa aqui no caso é que a primeira lipoproteína envolvida, eu vou colocar essas lipoproteínas dessa forma aqui, ó, e que é formada no intestino, ela é chamada de quilomicron. Quilomicron. Vamos abreviar ela por QM, quilomicron. Então, o quilomicron nada mais é do que um punhado de gordura que envolve ácido graxo, triglicérido, fosfolipídio, colesterol, esterificado esse colesterol ou não, em cima de uma estrutura lipídica recheada de gordura e com umas poucas lipoproteínas ali associadas a ela, tá certo? Esse quilomicron pode sofrer alguns processos, inclusive, com ações enzimáticas, por exemplo, ele pode sofrer um processo de uma apoproteína chamada C2, e ele pode se transformar num quilomicron chamado remanescente. Vou controlar o horário aqui. Remanescente. Mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista da importância, ele está ali mais para fazer a primeira embalagem das gorduras que estão vindo da dieta. Então, mais uma vez, a albumina transporta ácido graxo. A albumina transporta colesterol também. Mas ela está no sangue. Então, até eu chegar ao sangue, alguém precisa me ajudar a fazer esse transporte, porque a gordura não mistura com água. Portanto, não mistura com sangue. Então, você tem essas lipoproteínas que começam a ser formadas. A primeira delas é o quilomicron. Não sei se você já viu, os antigos falam muito isso. Depois do almoço, você fala assim, eu vou fazer o quilo. Então, ou seja, você vai ficar quieto sem fazer nada e deixando a digestão correr, né? E a ideia é essa, o quilomicron é uma partícula micrométrica, do ponto de vista da microscopia óptica, ela é micrométrica, você consegue ver no microscópio, com uma bolinha pequenininha, recheada de gordura e algumas proteínas em volta, certo? Pois bem, esse aqui é um deles. Há uma produção meio discreta também no intestino em cima de uma outra partícula, mas eu vou para um outro órgão que aqui vai ser mais importante, que vai ser o nosso fígado. Isso não é um tubarão, não é uma barbatana de tubarão, isso é um fígado. E o fígado produz uma lipoproteína muito importante, que é chamada VLDL. Isso é uma sigla, tá? É uma sigla. E essas siglas, elas são decorrentes, vale a pena a gente voltar aqui na apresentaçãozinha, ó. Essas siglas, elas são decorrentes, nada mais, nada menos, do que a densidade, a partir da densidade que é obtida numa simples eletroforese, por exemplo. Não é tão simples assim a eletroforese. Então, veja, o quilomicron tem essa densidade aqui, ó. Uma densidade um pouco maior é conquistada por essa VLDL. Então, essa VLDL ele acaba sendo chamado de Very Low
density lipoprotein. Ou lipoproteína de densidade muito baixa. De repente surge essas daqui também, ó, a IDL, a LDL e a HDL. Bom, o que representam esse I? Esse I, você pode ver pela densidade aqui, é um valor intermediário, então é um intermediary, um valor de densidade intermediária. Esse L, baixa, e esse H, alta. O que acontece entre a densidade, o que permite essas densidades variarem entre VLDL, LDL, HDL, LDL, quilomíquero, é nada mais nada menos do que a quantidade de apoproteínas e de gordura. O que você acha que é mais denso? O óleo ou a água? O mais denso é a água. Você pega, por exemplo, na roça, o sujeito coloca um filete de óleo em cima do álcool e bota um pavio ali e faz um lampião. Quer dizer, o óleo é menos denso que a água. E sabe-se que a densidade de proteínas é mais próxima da densidade da água do que da densidade de óleos. Então, a proteína tem uma densidade maior do ponto de vista físico-químico. Consequentemente, uma lipoproteína que esteja mais recheada com proteínas ou um menor teor de lipídios, ela vai ter uma densidade mais alta. E uma proteína com maior teor de lipídios e menor de proteínas, ela vai ter uma densidade mais baixa. Veja que o quilomicron é o que tem a densidade mais baixa. E quando a gente observa, o quilomicron é o primeiro que é formado, né, a primeira embalagem, vamos dizer assim, lipídica, que é formada a partir dos lipídios que estão vindos da dieta. Tá bem? Então, nesse sentido, ele tem a densidade fundamentalmente mais baixa, mas ele não tem importância clínica nenhuma. Quem tem muita importância clínica é esse VLDL aqui, tá certo? Esse VLDL aqui, Very Low Density Lipoprotein, ele é riquíssimo em triglicérides. E tem até um pouco menos colesterol, mas ele é riquíssimo em triglicérides. Tanto é assim que ele é um marcador de triglicérides, tá? Então, se você quiser saber se você tem muito triglicéride ou não no seu sangue, você faz uma dosagem de triglicéride, mas você faz uma dosagem de VLDL, porque ele é um marcador, tá, produzido pelo fígado, é um marcador da quantidade de triglicérides transportadas pelo sangue. Quanto maior for esse valor, pior para você. Esse valor tem que estar numa determinada faixa de referência, porque um VLDL alto significa que você tem uma quantidade de triglicérides alta. Triglicérides é mais ou menos, pode conferir no Google, mas é mais ou menos 90, 150, 170 miligramas por decilitro. Tá? Então, quem tem lá 250, 300 miligramas por decilitro no sangue, tem um alto teor de triglicérides. Aí o que você faz é dosar o VLDL para ver se ele está alto também. Qual é o risco disso? Cara, triglicéride é gordura neutra. A gordura neutra que se deposita, é aquela massa branca do bife, depois que a temperatura baixa. Então, triglicérides é um fator muito grande para o entupimento, entre aspas, da veia, tá? Ou a formação das placas de ateroma, que é o que nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente também. Tá? Então, aí você tem o VLDL. Esse VLDL, ele é distribuído para alguns tecidos, tá? Pode ser distribuído para os tecidos, mas ele pode sofrer a ação de uma enzima muito famosa, que é a chamada lipase lipoproteica. Caramba. Por que ela é uma enzima muito famosa? Porque ela é o princípio de um remédio utilizado para perda de peso. Tá? A lipase lipoproteica, ela age em cima do VLDL, né, redistribuindo ou reembalando essa partícula com processos de eliminação de alguns desses de ácidos graxos, por exemplo, não esterificados, vamos dizer assim, levando esse VLDL, essa partícula, para ser metabolizada nos tecidos, como, por exemplo, tecido adiposo. Né? Então, por exemplo, você pode colocar aqui tecido adiposo. Seria um exemplo. Aí o mercado inventou um produto, que eu vou colocar em vermelho aqui, que é inibidor dessa enzima, tá? É inibidor dessa enzima, e que tem um princípio ativo dele chamado de orlistat. Eu não sei se você já ouviu falar.
Se você não ouviu falar em Orlistat, aliás, toda vez que você se deparar com a palavra stat para qualquer remédio, você pode ter certeza que tem a ver com gordura. Então, talvez você tenha ouvido falar em estatinas, simvastatina, lovastatina, tá? Acho que é assunto da aula de semana que vem, que são chamados remédios para controle de colesterol, são chamadas estatinas. E o Orlistat é um princípio ativo cujo nome ético... Por que eu coloquei essa coisa de bolinha aqui? Ah, tá, porque essa coisa bolinha é um inibidor. Isso é um inibidor. Ele tem como nome ético xenical. Talvez esse você já tenha ouvido falar. O xenical, ele é um inibidor da lipase lipoproteica. Isso, de certa forma, é legal, porque, veja, se a função da lipase lipoproteica é atuar... Isso também agora é atuar sobre o VLDL, reconfigurando esse VLDL para que ele seja absorvido pelos tecidos. Ora, se eu inibir essa enzima, a gordura não vai ser mais absorvida pelos tecidos. Esse adiposo está parecendo oi adiposo, aqui está parecendo oi adiposo, adiposo. Essa gordura não vai ser absorvida pelos tecidos e assim esse é um mecanismo que não afeta o sistema nervoso central, como por exemplo o uso de uma fluoxetina, o uso de uma sibutramina. Fluoxetina é causador de suicídio infanto-juvenil, para você ter uma ideia. E ele não afeta, ele tem uma ação local na lipase lipoproteica. Mas tudo na vida tem um preço, né? E esse remédio ele tem dois pequenos inconvenientes, cuja tradução você vai saber exatamente do que se trata. Um é chamado de urgência fecal, é aquela que você sai correndo da mesa da churrascaria direto para o banheiro, urgência fecal, e o outro que é chamado incontinência fecal. É o velho e bom, eu vou usar, mas não devia usar porque está gravando, mas é o velho e bom cagando e andando. Tá? Incontinência fecal. Então, às vezes, você tem que usar uma fralda geriátrica se você estiver perdendo peso com o uso constante desse tipo de medicamento, porque ele causa esse tipo de desconforto, convenhamos, social até, tá certo? Mas é um exemplo bem claro disso. Essa lipoproteína VLDL marcadora de triglicerídeos. O fígado, ele faz uma outra... tudo bem. Coloquei só o VLDL, né? Nesse processo, você tem também, nesse VLDL, uma migração desse material para o sangue. Eu vou fazer um vaso sanguíneo aqui, o melhor vaso sanguíneo que eu fiz na minha vida. Fiz, pronto, cadê? Então, esse aqui é o tecido sanguíneo, o sangue. Em que essas conversões, elas acabam gerando uma partícula chamada IDL. E aí você viu essa IDL aqui nessa representaçãozinha aqui, né? Não, nessa não. Aqui você tem o IDL aqui, ó. Tá? O IDL está aqui. O IDL não tem nenhum tipo de relevância clínica associada a ele. Mas ele se converte também por algumas conversões enzimáticas no famoso LDL. E esse LDL, que é chamada Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, é a proteína responsável por levar o colesterol, col, aos tecidos. Aqui e somente aqui, a gente pode falar que ele pode ser considerado mau colesterol. Porque, na verdade, ele nem colesterol é. É uma proteína que contém fosfolipídio associado, contém um pouco de triglicéride, bem menos, mas contém. Contém outros tipos de marcadores, por exemplo, LDL B48, que seria um marcador ligado a ele. E vamos colocar aqui também, porque não, né? Mau colesterol, vamos colocar aqui. Isso aqui é o mal, agora acho que é mal com L, né? Então, mau colesterol. Mau colesterol. E ele só é considerado mau, esse IDL parece um IOL, Internet das Coisas, como é que é? IoT? IDL. Tá? E ele só é chamado de mau colesterol porque o excesso dele pode sobrecarregar tecidos de colesterol. Mas qual é o problema em sobrecarregar tecidos de colesterol? O colesterol tem algumas funções que a gente viu nas videoaulas dessa semana,
ele faz a vitamina D, ele faz os ácidos biliares, ele faz os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, ele faz os hormônios do metabolismo, como cortisol e cortisona, ele faz o hormônio de regulação de sódio, como aldosterona, então ele faz um monte de coisa. Né? Faz sais e ácidos biliares, faz um monte de coisa. Então ele é importante. Você tem uma porcentagem elevada de colesterol nas membranas biológicas para evitar que os fosfolipídios produzam o que se chamam de criofraturas. Você reduz a temperatura, as membranas, as caudas estão tão juntas, que você impossibilita uma proteína de ter uma função biológica na membrana. Coloca colesterol na membrana. Mas o excesso desse colesterol pode ser danoso por um mecanismo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas é só por causa disso. E aí ele é um marcador de quem? Então ele é um marcador de colesterol. Então, esse cara aqui é um marcador, o LDL, não vou representar aqui, ele é um marcador de colesterol, que é o colesterol que vai para os tecidos, tá certo? A partir de uma conversão que foi feita enzimaticamente por uma enzima chamada VLDL. Essa VL... Bom, deixa desse jeito. Essa VLDL, eu vou colocar duas coisas aqui para eu não esquecer. Uma vai ser a internalização do LDL. Para não esquecer. Quer dizer, como que esse LDL internaliza? Aliás, não percamos tempo. Vamos mostrar como é que isso faz, tá? Esse colesterol, ele vai aqui para os tecidos e sofre um processo de internalização. Deixa eu ilustrar isso para vocês com uma mídia. Vou chamar isso aqui de 2, né? 2. Vou ilustrar isso aqui com uma mídia. Isso se a mídia abrir, mas acho que a mídia abre. Receptor de LDL. Vou abrir isso aqui com o meu VLC. Tá, eu vou tirar o som nesse momento do microfone. Bom, mas se eu tirar o som do microfone, você não vai ouvir, né? Eita, agora entrou. Bom, vamos explicar. Aqui você tem o LDL. Você está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui você tem o LDL e aqui você tem uma célula. Aqui você tem uma célula. E aqui você tem receptores de LDL, tá certo? Você tem receptores de LDL. Tá? Pois bem, algumas células são desprovidas desses receptores de LDL, como, por exemplo, o macrófago. O macrófago é uma célula branca acostumada a sair comendo tudo quanto é porcaria que aparece. Vou fazer um link com o macrófago, que é importante. O macrófago ele tem pouco receptor de LDL, então ele não quer saber, ele não liga no LDL, ele simplesmente come o LDL. Ele come o que tiver na frente junto com o LDL. Na prática, esses receptores de LDL, na prática mais ferronomotropo, eles são recheados de uma proteína, que é uma proteína que forma um triesqueleto, triesquelium, chamada de clatrina. E aqui você tem a membrana plasmática, a partícula de colesterol. Vai fazer uma barulheira agora, a não ser que eu... Ah, não vai fazer não, porque eu vou controlar aqui, lá. Uhul, vou conseguir. Ó. Na prática, o que acontece é que esse LDL, ele interage com esses receptores aqui, também. E ao interagir com esses receptores aqui, ele é internalizado para dentro daquela célula, ele é engolfado para dentro dessa célula. E, na verdade, não é em qualquer lugar que ele vai ser degradado, ele forma aqui uma vesícula encapada, né, que é encapada com essas proteínas aqui, do triesqueleto, e, essas proteínas do triesqueleto, triesquelium, chamada clatrina, ela retorna novamente à superfície daquela célula, de tal maneira a ficar disponível para novas captações do LDL. Essa vesícula agora que está desencapada, por assim dizer, sem a capa dos triesqueletos de clatrina e possuindo o LDL no seu interior, ela sofre uma redução de pH, característica de um processo endossômico, e nesse pH, poxa, quando você reduz pH, você mexe com carga iônica. Então o que você faz é, e aqui, tudo bem, como está mencionando aqui, graças a um transporte ativo, né, transporte ativo de ATP, internaliza-se esses prótons H+, você faz com que as estruturas do que está ali funcionem mais ou menos, quer dizer, esse endossomo funciona mais ou menos como um estômago. O que faz um estômago? O pH ácido do estômago, ele
vamos dizer assim, ele desnatura proteínas, ele rompe determinadas ligações, é isso que acaba acontecendo nesses endossomos, muito parecido com o lisossomo. Por incrível que pareça, esses receptores que pegaram aqui o LDL, eles retornam à superfície para serem aproveitados. Já o restante das partículas, o lisossomo vem, abraça, se funde pela membrana, forma o que se chama aqui de lisossomo secundário e degrada, estoura esse LDL, liberando colesterol, liberando ácidos graxos, liberando os aminoácidos que agora podem ser utilizados para a célula. Então esse é um fenômeno que permite você internalizar essas partículas chamadas de LDL, certo? Muito bem. Tá certo? Não, mas já que o senhor falou, então tá. Então, o problema do LDL se dá quando você tem um excesso desse LDL. Mas antes de falar desse excesso, eu vou falar de uma outra lipoproteína que o fígado faz. Aliás, o VLDL é produzido um pouquinho só a partir do quilomicron remanescente, um pouquinho só VLDL, pelo intestino, tá? Ele também é produzido um pouco pelo intestino a partir do quilomicron remanescente. Mas o fígado faz uma outra partícula, e essa partícula é muito importante, e ela é chamada de HDL, ou seja, lipoproteína de alta densidade, que é conhecido aí na mídia como bom colesterol. Bom colesterol. Qual que é o papel desse HDL? Esse HDL, ele troca colesterol com outras partículas, tá? Através de uma enzima que é chamada L-Cat. Vou escrever aqui L-Cat, ó. Não é alicate, é L-Cat, tá? Que é chamada caramba, esqueci o nome do raio da enzima. Lecitin, colesterol. Lecitin, cholesterol, acil transferase. E essa enzima é muito importante porque ela faz transferências de ésteres de colesterila entre as lipoproteínas. O HDL, ele nasce, os autores falam que ele nasce como se fosse uma lentilha. E à medida que ele vai captando o colesterol de outros tecidos, ele vai se transformando numa ervilha, ele vai inchando, vai se transformando numa ervilha. Então, os tecidos acabam trocando, de um modo geral, o colesterol com essa partícula. E no final, o que você tem é o retorno. Pô, como é que eu vou fazer o retorno? Então, vamos lá. É o retorno dessa partícula para o fígado novamente, para ele ser metabolizado. Então, o negócio está meio confuso, né? Então, vamos colocar aqui no amarelão. Ó. Enquanto o LDL pega o colesterol e leva para os tecidos, o HDL pega o colesterol dos tecidos e leva para o fígado. E no fígado você tem o processamento tal como exemplificado agora na mídia. Isso faz com que o LDL seja considerado um mau colesterol, porque a maior quantidade dele pode aumentar a quantidade dos tecidos, levando a problemas coronarianos, problemas circulatórios. E o HDL é considerado um bom colesterol porque ele remove dos tecidos e leva ao fígado para ser processado nesse processamento de mídia que eu exemplifiquei para vocês. Então, LDL, HDL e VLDL são as lipoproteínas com impacto clínico considerável que você deve prestar atenção na sua vida, independente da sua carreira acadêmica, né, ou não. Tá? Controlar os níveis de LDL e HDL. Então, o HDL, 40 a 60 miligramas por decilitro é legal. Um LDL acima de 90 miligramas por decilitro é arriscado. E o HDL ele é favorecido com pequenas dosagens de etanol, com flavonoides que são contidos, por exemplo, no suco de uva vermelha. O HDL é favorecido com isso. Razão pela qual os antigos falam, por exemplo, no uso do vinho para melhorar o bom colesterol, o HDL. Dizem que o etanol, ele reduz um pouco o LDL também, a biodisponibilidade do LDL.
vai saber. E o LDL, ele tem um grande problema, e aí eu vou fechar a aula, tá, nesses próximos 3 minutos, ele tem um grande problema em função do que se chama de formação de placa. E não é uma placa dentária, e sim uma placa de ateroma. Talvez você tenha ouvido falar no nome de arteriosclerose, que não existe do ponto de vista clínico, porque o que você tem é uma placa de ateroma e não de arteroma. Só que a mídia às vezes associa a artéria como se fosse uma placa na artéria, e seria uma artéria, não existe, é aterosclerose o nome. E a aterosclerose está associada ao quê? Ao sedentarismo, ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool, a uma vida profissional intensa, estressante, estresse familiar, essas coisas que você sabe até melhor do que eu, né? Então, e é o desenvolvimento tardio, que hoje já se sabe que está acometendo pessoas com 40 e poucos anos já, com formações de placa ateromatosas significativas. E ela se dá, essa formação de placa, ela se dá da seguinte forma nesses últimos 2 minutos, tá bem? Você tem um consumo de LDL, que veio lá da dieta, desculpa, da dieta não veio o LDL, né? Você tem o colesterol da dieta, e esse colesterol da dieta, ele aumenta, como a gente viu, a oferta de LDL colesterol. Nome clínico também que se dá quando você vai fazer dosagem no sangue de lipídio, eles falam assim, vamos dosar colesterol e frações. Frações é isso, LDL, VLDL e LDL, tá? Vou repetir, né? HDL, LDL e VLDL. Bom, quando você tem uma grande quantidade de gordura da dieta, uma grande quantidade de colesterol da dieta, você acaba tendo uma grande quantidade de LDL. Parte desse LDL que vai para os tecidos, ela é legal. Vou colocar aqui, ela é legal. Legal. Eu não sei fazer joinha, tá? Desenhando. Mas parte pode sofrer uma oxidação. Por quê? Porque você está cheio de colesterol, está cheio de graus de insaturação na estrutura. Essa parte que sofre oxidação, ela pode estimular macrófagos, que são células brancas associadas a engolfamento de partículas. Acontece que esses macrófagos, eles podem ser convertidos nos chamados macrófagos scavenger. E esses macrófagos scavenger, eles acabam destruindo e atacando o endotélio dos vasos. Por quê? Porque o macrófago não é uma célula inteligente. O macrófago é uma célula comedora, ela sai comendo o que aparece pela frente. Esses LDL oxidados disparam o sistema imune inflamatório de tal maneira que você atrai esses macrófagos como se fosse um corte que você tem no dedo lá e que atrai esses macrófagos para tentar pegar a bactéria também. Só que eles se transformam nesses macrófagos scavenger, que atacam os vasos, e a partir dos vasos você libera, por exemplo, o que lá tem de proteína, como colágeno e fibronectina. 30 segundos aqui, eu acho que eu termino. Tá? Colágeno e fibronectina. E isso acaba estimulando mais scavengers, tá? Isso acaba, vamos dizer assim, gerando um ciclo vicioso em cima desses macrófagos scavenger aqui, que acaba culminando também com a atração de cálcio nesse processo. E esse processo é um processo cíclico, tá? Isso aqui é um processo cíclico. Esse processo cíclico que envolve o aumento do LDL oxidado, o ataque dos macrófagos, a proliferação de um tipo específico celular desse macrófago, a destruição do vaso sanguíneo, a atração de proteínas ali, um ajuntamento de proteínas, agregação com cálcio, faz com que você tenha um vaso sanguíneo que estava assim bonitinho, com sangue passando aqui no meio, tá? E com o passar dos anos, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e outros ismos, acaba tendo uma massa depositada aqui, uma massa calcificada. Como é uma massa, o sangue que passa por esse lumen aqui, acaba passando por um lumen muito menor, isso acaba gerando um aumento da pressão arterial, e o aumento da pressão arterial pode levar, por exemplo, a um infarto. Por que não?
tá? A um fato. Então, esse é o processo de formação da placa de ateroma ou de ateromatose. Quer dizer, é um processo basicamente, vamos dizer assim, aqui, ó, é um processo inflamatório, tá? Isso aqui tudo é um processo inflamatório. Portanto, o uso de anti-inflamatórios naturais ou não, anti-inflamatório, pode ser interessante para retardar este processo. Certo? Gente, obviamente, sempre tem mais coisa para falar, né? Sempre tem mais coisa para falar, mas eu acho que, em termos de transporte lipídico, é bem mais sofisticado do que isso, mas eu acho que o recado básico pode ser colocado desse jeito. Tá bem? É isso. Cansei. Ampulheta líquida ainda tem alguma coisa. Vamos caçar rumo? Vou interromper a gravação.